Olá, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Com ainda mais esse imprevisto, né? Tentei aqui, mas a função de ativar a câmera não está disponível, não está sendo disponibilizada. Acredito que o aplicativo esteja passando por manutenção, mas essa forma de metodologia também é válida, uma vez que a maioria das videoaulas do YouTube funciona assim, certo? Mais uma vez eu peço desculpas pelo ocorrido e vamos dar início, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nossa última aula, né? Nós vamos falar vamos falar um pouquinho sobre malária, né? Que não é uma patologia da nossa região, da nossa realidade, certo? Então vamos lá, controle de doenças 2, né? Malária. Bom, gente, então a malária, ela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários, transmitida pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Então, gente, assim como a gente viu anteriormente na aula sobre leishmaniose, a metodologia, a estratégia vai ser a mesma. Vai ser parecida, não vai ser a mesma, vai ser semelhante, porque vai ter o vetor, tá certo? Então, a transmissão ela vai ocorrer através de um vetor. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, uma doença que não é da nossa realidade, tá certo? Então, na região extra-amazônica, né, que é composta pelos demais estados, apesar de ser poucas notificação, a doença não pode ser negligenciada, tá certo? Então, a gente tem que ter um conhecimento sobre a doença para não negligenciarmos e não deixarmos, não tornarmos a malária conhecida apenas como uma doença da região amazônica, né? Então, não podemos negligenciar, porque ela também pode ocorrer em outros locais, certo? Então, há uma alta letalidade também nas outras unidades federativas do nosso país. Então, nos outros estados também tem casos, né? E se a gente fosse se preocupar somente com as regiões nas regiões amazônicas, né, que é a região onde se concentra o maior número de casos, então se as outras ficarem esquecidas, então elas podem também se tornar uma doença com alta concentração, uma vez que se a população passar a acreditar que aqui, por exemplo, na nossa região não tem, então aí o que acontece? Não vão estarem adotando estratégias de prevenção, estratégias de controle, estratégias de cuidados, né? E aí os números podem vir a crescer. Então, por isso a importância da gente estar estudando, estar tendo um pouco de conhecimento a mais sobre a doença, né? Então, a gente vê que é uma doença não é bacteriana, não é viral. É uma doença causada por protozoários, né? E semelhante ao que a gente viu na leishmaniose, né? Apenas a fêmea, né, infectada, ela pode estar fazendo a transmissão, tá certo? E o quadro clínico típico, né, o sintoma típico da malária vai ser a febre alta, acompanhada por calafrios, sudorese, né, que é o suor, dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia. Então, por isso que ela é conceituada como uma doença
infecciosa febril aguda, justamente por causa desse quadro de febre, tá certo? Que ela pode chegar, gente, a 41 graus. Então, alto mesmo e preocupante. Então, a malária, ela não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente para outra pessoa. É necessária a participação de um vetor, que no caso é a fêmea do mosquito Anopheles, né, mosquito prego, que é justamente pela posição que ela fica quando vai fazer a sucção de sangue, fazer sua alimentação, né? Infectada por Plasmodium, que é um tipo de protozoário, aliás. Então, o mosquito, né? O nome do mosquito vai ser o mosquito Anopheles, conhecido como mosquito prego, por causa da posição, né, que ele fica quando vai sugar, né? E esse mosquito, o Anopheles, ela vai estar infectada pelo protozoário Plasmodium, tá certo? A gente vai ver uma animaçãozinha em um vídeo, quando a gente for ver o ciclo, a gente vai ver o processo, o ciclo de vida do plasmódio, tanto dentro do homem como dentro do protozoário. Nesse caso, a gente lembrando que não tem, né, que não tem reservatório, que o cachorro aqui não vai estar presente, como a gente vê na leishmaniose, tá certo? Então aqui não tem hospedeiro, como a gente viu, aqueles hospedeiros, não tem hospedeiros daquele tipo que a gente viu no da leishmaniose, certo? Então não é uma doença contagiosa, né? Como a gente já viu, ela não é transmitida diretamente de uma pessoa para pessoa, ou seja, não vai ser transmitida por um aperto de mão, por um abraço, por um objeto contaminado, não. Sempre vai ter que ter a presença do vetor, que vai ser o mosquito Anopheles, né, o mosquito prego, infectado por um plasmódio, que vai ser um tipo de protozoário. Tudo bem? Então, até aqui tudo ok, né? Bem simples, informações objetivas, certo? Então, esse mosquito, né, ele também pode ser chamado de a doença ela também pode ser chamada de febre palustre, febre intermitente, febre terça benigna, terça maligna, né, paludismo, impaludismo. Então, todas elas relacionadas, né, à questão da febre, que é o principal sintoma, que vai ser o que? A febre alta, certo? Então, dependendo da região, ela vai ter os seus nomes, ela vai ser as suas nomenclaturas, que a gente chama de sinônimia, certo? Sinomia. Então, a transmissão, a doença transmitida por um vetor, né? Que é o mosquito, que a gente já viu, Anopheles, certo? Do gênero Anopheles, é a principal da malária humana, conhecido como mosquito prego por assentar em forma quase vertical para o repasto sanguíneo. Então, a posição que ele fica no momento que vai fazer a sua alimentação, né, no caso sugar o sangue, ele fica na posição de um prego. Por isso que ele é conhecido como mosquito prego. A espécie Anopheles darling é a principal no Brasil. São geralmente antrofílicas, endofágicas, ou seja, picam no interior dos domicílios e têm hábitos noturnos, né? Que a gente viu do mosquito, a gente viu anteriormente na leishmaniose, né? Que o vetor também atua na noite, né? Ou então no amanhecer, tardezinha no amanhecer. Então, por isso que nas estratégias de prevenção, né, sempre orienta, na estratégia de controle e prevenção, sempre orienta o uso do mosquiteiro. Igual a gente viu na leishmaniose, né, com o mosquito da lutzomia, que ele faz todo o processo, ela no caso, né, de inocular as formas infectantes,
né? Então elas atuam, elas também têm o hábito noturno, igual aqui o Anopheles, tá certo? Então a transmissão, né? Só para refrisar, ela é transmitida pelo vetor, nunca vai ser transmitida de pessoa para pessoa, tem que ter sempre o vetor, né? Que vai ser o mosquito do gênero Anopheles, conhecido como o mosquito prego, por causa da posição que ele fica, né? A principal espécie vai ser o Anopheles darling, né? Que é a principal no Brasil, e elas picam no interior dos domicílios e têm hábitos noturnos. Tem algo difícil? Não, algo bem simples, que dá para ser absorvido, que dá para ser compreendido, tá certo? Então, o vetor, eita, Leandro, foi bem repetitivo, para poder vocês conseguirem compreender, tá certo? Então, no manual que a gente usa para elaboração das aulas, fica nessa sequência. E a partir daí, a gente seleciona os pontos principais para que a aula não fique tão cansativa e que vocês consigam absorver, ter noção do conteúdo, né? Então não é nenhuma novidade, como a gente já viu. O vetor vai ser o mosquito fêmea do gênero Anopheles, conhecido também como mosquito prego, né? Por que ele é mosquito prego? Porque no momento que ele está fazendo a sucção sanguínea, ele fica na posição de um prego, semelhante a de um prego, tá certo? Reservatório. O homem é o único reservatório das espécies causadoras da malária humana. Ou seja, não vai ter história, negocinho de cachorro, do mosquito picar o cachorro e trazer do cachorro para o homem. Não. O homem vai ser o único reservatório, ou seja, o parasita, né, o plasmódio, ele vai ser o único lugar que ele vai ficar, que vai acontecer o processo que a gente vai ver de infecção, vai ser no homem. Então não tem outros reservatórios, não tem outros hospedeiros, como a gente viu na leishmaniose, que tinha o cão, tinha a raposa, tem os roedores, os gatos, certo? Então o homem é o único reservatório, tá certo? Então, gente, aqui na questão do ciclo biológico, né? Um ciclo bem complexo, tá certo? É um ciclo bem complexo que vai falar das reproduções, das mutações, dos processos de alterações que vai acontecer no momento que a fêmea faz a sua inoculação, né? No momento que a fêmea vai fazer a sua alimentação. Então é um processo bem complexo que vai acontecer tanto no homem como também no próprio mosquito, tá certo? Então o ciclo de vida do parasita, ele vai envolver, né, os dois hospedeiros, vai envolver dois elementos. No caso vai ser o quê? O mosquito e o homem. Então, ao se alimentar de sangue, a fêmea ela vai inocular os esporozoídeos no hospedeiro humano. Então, quando a fêmea vai fazer sua alimentação, ela vai depositar, né, os esporozoídeos que vai estar presente na saliva dela, tá certo? Então, esses esporozoídeos, eles vão para onde? Eles vão parar no fígado, nas células do fígado, né, o que é chamado nos hepatócitos. Então, lá, nos hepatócitos, os esporozoídeos, eles vão amadurecer, né, e vão tornar esquizontes, tá certo? Então, vejam que tem todo um ciclo, né, questão de gametas,
Então, após esses equizontes se desenvolverem nos hepatócitos, certo? Então, eles se rompem. Lembram que lá na visceral a gente viu também que houve um rompimento. Então, os equizontes vão se romper, vão liberar os merozoítos, tá certo? Então, completando, né, o ciclo exoeritrócito, né, que é fora dos eritrócitos. Então, depois, esses merozoítos eles vão infectar os eritrócitos e aí começa a multiplicação assexuada do parasito, que aí já vai mudar o ciclo, né? Ciclo eritrocítico. Por quê? Porque já vai acontecer a multiplicação assexuada e os merozoítos já vão estar dentro dos eritrócitos, certo? Então, eles vão se desenvolver e vão se transformar em trofozoítos, né? E vão ficar em um estágio de anel até amadurecerem, vão amadurecer, passar por um processo de amadurecimento e vão se tornar esquizontes, certo? Esses esquizontes vão se romper, vão liberar merozoítos, né? E a gente vê que o ciclo começa a se repetir, né? Alguns trofozoítos eles vão se diferenciar em gametócitos, que, né, a gente vê aí depois dessa setinha verde, né? Eles vão se diferenciar em gametócitos e aí vão ficar já no ponto, né? No ponto de serem inoculados. Então, ao se alimentar de sangue, o mosquito ele vai inocular os gametas masculinos, os gametócitos e femininos. Então, vai começar o novo ciclo, né? Aí no estômago do mosquito, né, que a gente vê os ocistos na parede do estômago penetram e vão produzir os zigotos. E assim vai começar, né, a questão dos esporozoítos novamente, que vão ficar na glândula salivar do mosquito e aí vai ficar repetindo o ciclo. Então vejam que é um ciclo bem complexo. Leandro, a gente é obrigado, como a gente tem endemias, a saber isso. Não, gente, não é obrigado, porque o conteúdo, né, na ementa a gente tem que falar um pouco sobre isso. Então vejam que é um processo que vai acontecer, né, várias mutações, várias transformações vão ocorrer a partir da entrada do protozoário, né? Então o plasmodium ele vai se transformar, vai haver várias transformações, vai passar pelo fígado, né? E assim até completar o ciclo, né? Que a gente vai ver, e vou colocar aqui duas animações separadas que vai explicar bem direitinho. Mas o importante é vocês saberem o quê? Que ao picar o anófeles ele vai inocular o plasmodium, que vai passar por mutações, né? Vai chegar no fígado, né? Através dos hepatócitos, vai passar por transformações, vai haver a eclosão, né? A explosão que nem aconteceu, e outras transformações vão acontecer, vai chegar na corrente sanguínea, nas hemácias, e aí vai ficar disposto, né, para que o mosquito possa ter acesso novamente. Então vejam aí no vídeo, na animaçãozinha. Primeiro eu vou colocar o ciclo no homem, depois vocês vejam no mosquito. Então as transformações que acontecem, para poder, eu sei que está complicado na cabeça de vocês, para vocês conseguirem compreender, porque acontece no homem e acontece no mosquito. Então o ciclo do plasmodium tanto no homem como no mosquito. Então aí complica um pouco o entendimento de vocês. Mas nos vídeos, na animaçãozinha que eu vou colocar, tá bem explicadozinho, tá certo? Então prestem atenção. Biológico do plasmódio no homem. A malária é a doença infecciosa que mais causa mortes no mundo. É causada por um micróbio que é um protozoário chamado plasmódio. Este pode ser transmitido através da picada de um mosquito, o anófeles. A malária possui um ciclo complicado com duas partes, uma no homem e outra no mosquito.
Observe com bastante atenção como ocorre o ciclo biológico do plasmódio no interior do homem. Quando uma fêmea infectada do mosquito Anopheles pica uma pessoa, ela injeta saliva com substâncias anticoagulantes. Os esporozoítos, que são as formas infectivas dos plasmódios, estão na saliva do inseto e serão lançados na corrente sanguínea. Pelo sangue, estas células migram para o fígado, onde irão invadir os hepatócitos, que são as células do fígado. Assim, inicia-se a infecção de malária. Observe que nos hepatócitos, os esporozoítos se multiplicam assexuadamente, dando origem a centenas de formas diferentes, conhecidas como merozoítos. Veja que após diversas divisões, estes merozoítos rompem a membrana dos hepatócitos, caindo na circulação sanguínea. Já na circulação, os merozoítos invadem as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Estas células são os glóbulos vermelhos do sangue, que ajudam transportando o oxigênio. Assim, o parasito inicia um período do seu desenvolvimento conhecido como intraeritrocítico. No interior das hemácias, os merozoítos irão passar por alguns estágios de desenvolvimento. Observe com atenção as transformações que ocorrem. Durante o primeiro estágio, ocorre a diferenciação do merozoíto para trofozoíto jovem, também conhecido como anel por causa de sua forma. Depois disso, o anel se diferencia em um trofozoíto maduro. Nesse período, os parasitos se nutrem bastante de hemoglobina. A hemoglobina possui ferro, que é um componente tóxico para o parasito. Por isso, o plasmódio cristaliza o ferro, formando um composto chamado hemozoína, que será aprisionado em um vacúolo. A hemozoína dá uma cor nas células infectadas, conhecida como pigmento malárico. Observe o momento da diferenciação do trofozoíto em esquizonte. O esquizonte é uma forma do plasmódio que está em divisão celular e irá originar novos merozoítos. Os vários merozoítos que foram formados rompem a membrana da hemácia, caindo na corrente sanguínea, onde irão infectar novas hemácias, reiniciando a fase intraeritrocítica. A febre é um dos sinais mais conhecidos da malária. Dependendo da espécie do parasito, a febre aparecerá regularmente de 48 em 48 horas, onde será conhecida como febre terçã. Quando a febre aparecer de 72 em 72 horas, será conhecida como febre quartã. Esta febre se deve à ruptura maciça das hemácias. Então é assim? Tudo isso por causa de um pouquinho de sangue que eu suguei? Sim, e tem mais. Veja na próxima animação o que irá ocorrer no interior do mosquito. O Anopheles. O plasmódio é um parasito complexo, porque apresenta diferentes formas durante o seu ciclo biológico. Mas preste atenção. Observe como ocorre o ciclo do plasmódio no interior do mosquito Anopheles. Sim, professor, quero ver. Observe que em algumas hemácias o trofozoíto não virou um esquizonte, mas se modificou em outra forma. São essas? Ah, sim. Estão bem diferentes das outras. Pois é, o que ocorreu foi que o trofozoíto deu origem ao gametócito, e esta forma é responsável pela reprodução sexuada do parasito. Quando um mosquito pica uma pessoa com malária, injeta saliva com substâncias anticoagulantes e suga estes gametócitos juntamente com o sangue. No intestino do mosquito Anopheles, os gametócitos que foram ingeridos rompem suas hemácias e iniciam a fase sexuada do ciclo. Os gametócitos então se transformam em macro e microgametócitos. O microgametócito
corresponde ao macho. Este fecunda o macrogametócito, que é a fêmea. Desta fecundação surge o zigoto. E o zigoto origina o oocineto. Então, professor, é agora que nós mosquitos nos tornamos transmissores? Ainda não. Veja. O oocineto perfura o intestino do mosquito, formando um oocisto, que é o local de desenvolvimento do parasito. Nesse momento, dentro do oocisto se iniciam várias divisões celulares. Formas conhecidas como esporozoítos se desenvolvem no interior do oocisto. Após romperem a membrana do oocisto, iniciam uma migração através do corpo do inseto até chegarem às glândulas salivares, onde irão se alojar. E agora, professor? Agora este mosquito é um transmissor da malária. Quando ele for se alimentar, injetará novos esporozoítos na corrente sanguínea da pessoa, iniciando o ciclo da malária. Pronto, né, gente? Então vocês viram aí, né, o ciclo. É bem complexo mesmo, mas o importante é vocês saberem que vai haver a inoculação do plasmódio, né, através da picada do anófeles, quando ele está fazendo a alimentação, né? E de início, esses plasmócitos eles vão adentrar nos hepatócitos, que vai ser as células do fígado, certo? Vai haver alterações sexuais, que nem vocês viram, né? Questão de gameta masculino, gameta feminino, fecundação, até ficar exposto na saliva do anófeles e começar, né, reiniciar o fluxo, né? Só sintetizando para vocês conseguirem entender. E vocês viram que sempre está relacionada a questão da febre, né? Vocês viram lá a questão da febre Tessan, né, que é aquela de 48 e 48 horas, e a febre Quartan, que é aquela de 72 e 72 horas. Então, no ciclo, né, nas animações que eu trouxe para vocês, né, verem bem como é interessante, é bem explicadozinho, mas para vocês conseguirem ter noção, né, dessas principais etapas, né, vocês tirarem as conclusões de vocês e entenderem com a compreensão de vocês, tá certo? Então vamos aqui dar continuidade, né, os aspectos clínicos, a questão do período de incubação, que vai variar de 7 a 14 dias, então tem de 7 a 14 dias para poder o plasmódio estar ali, se fazendo seu ciclo, se proliferando, até a apresentação dos sintomas, né, que vai ser classificado em uma tríade clássica, né, que vai ser o que? Os principais sintomas, vai ser a febre, o calafrios, a sudorese, que nem a gente já viu anteriormente. Então, vale lembrar, gente, que essa questão do período de incubação vai ser de acordo com a espécie do plasmódio, tá certo? Que são de 3 tipos, né, que eu não falei aqui, citei somente o plasmódio padrão, que vai ser o causador da malária, tá certo? Então vai de 7 a 14 dias, né? E pode ser acompanhada por náuseas, vômitos, cefaleia e mialgia. Então a tríade clássica, que vai ser febre, calafrios e sudorese, aí vão ser os principais sintomas, né? Por isso que é a tríade clássica, mas não vem só isso, ela também pode ser acompanhada aqui das náuseas, dos vômitos, da dor de cabeça, da dor do corpo, e dependendo da espécie do parasita, né, ela pode ser mais grave, dependendo da doença, dependendo do tempo de doença, da imunidade prévia do paciente, né, que crianças, idosos, a imunidade vai ser comprometida, vai ser mais pouco, tá certo? Então, ela vai ser
com maior gravidade, ela vai ocorrer com maior gravidade em crianças, gestantes e primo infectado, as pessoas que já foram, né, que vão ter a sua infecção, né, de primeiro contato com o parasita, primeiro contato com esse ciclo complicado que a gente viu. Então, são infecções, gente, que são graves, né, podendo ser fatal. Então, por isso a importância de se trabalhar, de se estar atento à questão da malária, a questão desse vetor, do anófeles, a questão do controle, né, desse vetor. Então, pode aparecer também outros sintomas, como sonolência, anemia, cansaço, insuficiência renal, hipoglicemia, problemas hepáticos, problema no fígado, hipertensão arterial. Então, vai depender muito da questão da pessoa que vai estar infectada, da imunidade. Então, vê-se, a importância, porque são sinais, são características fortes, insuficiência renal, aspectos clínicos, manifestações clínicas fortes, que vai fazer com que o paciente acometido precise de suporte mais complexo, de suporte terciário. Então, por isso a importância de trabalhar sempre a prevenção, porque a gente olha esses aspectos clínicos, a gente vê uma febrezinha, um calafriozinho, mas aí não podemos esquecer dos demais, como eu já falei, da insuficiência renal, convulsões, a cefaleia ela pode ser intensa, anemia, edema pulmonar, então vários outros problemas, vários outros aspectos que podem surgir, A gente traz aqui os importantes, porque são de iniciais, sintomas iniciais, padrões, que fazem parte da tríade clássica. Então, o diagnóstico, gente, vai ser por meio de quê? Do diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, que vai envolver o quê? Os sintomas que a pessoa está apresentando, mais a localização, o local que essa pessoa se está situada. Então, a pessoa situada numa zona, numa localidade que tem grandes casos, que tem os maiores casos acontecem, as estatísticas são maiores, como no caso aí da região amazônica. Então, aí o que acontece? Essas pessoas associadas que estão apresentando essa sintomatologia, como a cefaleia, a dor de cabeça, a dor no corpo, fraqueza, febre, dor epigástrica, dor nas costas, tontura, náuseas, calafrios, estão nessas regiões endêmicas, então aí dá a possibilidade de fazer um diagnóstico clínico de acordo com os sintomas e com a localidade, tá certo? Diagnóstico microscópico, tá certo? Diagnóstico microscópico, através do método da gota espécie, até porque o diagnóstico de certeza só é possível pela identificação do parasito ou de presença de antígenos no sangue do paciente, tá certo? Então, essa gota espécie vai ser um método mais usado, um método oficialmente usado no Brasil, que é uma técnica bem simples, onde vai ser colocado vai ser feita a visualização do parasita, onde vai ser colocado a visualização do parasita por meio do microscópio, vai ser colocado
um corantezinho azul. Então, através desse corantezinho azul, vai ser feito a identificação se vai ter ou não o parasito, né, no sangue do paciente. Então, sangue periférico. Então, vai ter a gotinha e vai ser colocado a coloração azul, né, um corantezinho azul de metileno, para poder, com o auxílio do microscópio, identificar ou não a presença do parasita, certo? Então, o próximo método vai ser o que? O esfregaço delgado, né? Que também vai ser com a ajuda do microscópio, né? Lembrando que a técnica anterior que a gente viu da gota espessa, ela é mais eficiente, né? Esse delgado, ele apresenta mais facilidade, mais segurança na identificação do tipo de parasita, né? Porém, tem baixa sensibilidade. Então, é identificar também, né, através do esfregaço, identificar a presença do parasita através do microscópio, certo? Os outros dois métodos vai ser teste rápido, para identificação detecção de componentes antigênicos do plasmódio, tá certo? Então, testes imunocromatográficos. Travei aqui, que é o nome, é um trava-língua mesmo, certo? Representa um método de diagnóstico rápido de malária, tá certo? Então, usam fitas, né? Colocam uma gotinha de sangue para ver se vai haver a reação ou não através dos pontinhos, né? E tem também a questão do PCR também, que é para identificação do DNA, do RNA, identificação, aliás, de algum material relacionado ao parasita, tá certo? Então, o método PCR vai identificar a presença de estruturas do parasita. E tem aí também, né, os testes rápidos, que foi isso aí que eu falei, da imunocromatografia, que vai identificar a questão da imunidade, tá certo? Então, tem esses métodos aí de identificação, né, o método de diagnóstico, certo? A gente viu os 3 métodos, bem breve. E a questão do tratamento, né? Onde tem tratamento, tem, né? Desde muito tempo, não é de agora que vai ter o tratamento, né? A cloroquina, ela já existe há muito tempo, né? A cloroquina, que é tão debatida nos dias atuais como tratamento de Covid, né? Algumas pessoas dizem. Porém, o foco dela, de uso dela, é no tratamento da malária, tá certo? Tem também esse Coartem, né? Que vai ser um antipalúdico. Esse antipalúdico, o antipalúdico e a cloroquina vai ser o tratamento, a prescrição, vai ser de acordo com o peso, de acordo com o tipo de plasmódio. Então, as doses, as quantidades vão ser de acordo, né, com protocolos existentes e de acordo com as características clínicas do paciente. Então, não cabe aqui trazer questão de tratamento, quantidade, de doses e tudo mais. Então, a gente vai só para saber que tem o tratamento, que a cloroquina, ela faz parte do protocolo de tratamento da malária, né, juntamente com o antipalúdico, certo? Então, aí vocês vejam a caixinha dos dois. Aqui tem do lado tem um quadrinho com os comprimidos que já é bem organizadozinho, um tratamento já organizado para que não haja erro no momento que o paciente for fazer uso. Então, está bem organizadozinho na papeletazinha, certo? Sei que vocês estão achando a aula chata, né? A outra foi bem longa, foram 2 doenças, essa daqui também
um pouco longa, falando de uma doença que não faz parte da nossa realidade, mas que tem que ser estudada, tem que ter o conhecimento, né? A importância do tratamento precoce para poder que haja a cura, né? Então, a gente vê aqui agora, né, a estratégia de controle de prevenção, né? Lembrando que o principal de tudo é o controle vetorial, né, que são complementares, né, ao diagnóstico e ao tratamento. Então, foi dividir aqui entre estratégias de prevenção individual e coletiva. Então, entre as principais medidas de prevenção individual da malária estão o uso de mosquiteiro, né, que não é novidade, né, o uso de telas também nas janelas para evitar a entrada do mosquito, a entrada do anófeles, né, roupas que protejam pernas e braços. Então, nessas regiões de grandes estatísticas, nas região amazônica, locais onde tem muitos casos, então as pessoas se protegerem, estarem sempre com camisa de mangas, com calça comprida, principalmente quando forem estar em ambientes propícios para o aparecimento, para a hospedagem, né, dos anófilos, certo? Então, as telas em portas e janelas, que eu já falei, e o uso de repelentes. Então, são estratégias, gente, simples, né, de se adotar, que é importante para poder haver o controle, né? Lembrando que é uma doença que tem que ser notificada, e a notificação também faz parte do controle, né? Ter o controle de casos, né? E as medidas de prevenção coletiva, borrifação intradomiciliar, uso de mosquiteiros, drenagens, pequenas obras de saneamento para a eliminação dos criadouros, né, que é muito importante a questão do saneamento, limpeza das margens de criadouros, modificação de fluxo de água, controle de vegetação aquática, melhoramento da moradia e das condições de trabalho. Então, nessas estratégias, medidas de prevenção coletiva, a gente vê o que, né? A gente vê o que? A importância, a gente vê mais uma vez a questão dos fatores, né, casuais, dos fatores socioeconômicos, dos fatores sociais que envolvem as doenças, né? Como a gente vê, melhoramento da moradia e das condições de trabalho. Então vejam a importância, vejam que é a questão de que a condição de trabalho, que a localização da pessoa, o ambiente onde a pessoa está inserido, as condições que aquela pessoa vive, vai poder propiciar para ela o surgimento ou não de doenças. Então, essa borrifação residual intradomiciliar, ela é muito importante em áreas endêmicas, né, que é justamente para o controle químico dos vetores. Então, essa borrifação ela é feita com inseticidas, que é justamente para poder dar fim, para poder eliminar, né, os vetores, tá certo? Então tem também a termonebulização, que também entra na questão do controle do vetor, controle larvário também, que é a questão do manejo ambiental, de negócio da drenagem, modificação do fluxo de água, que como a gente viu aí, né, está citada aqui também. Então, estratégias simples, né? Também tem a questão do controle químico. O controle químico também é importante, que muito vai ajudar, né? E o controle vetorial, que é importante, que a gente também já falou, estou sendo bem repetitivo, mas é uma das estratégias primordiais, né, que elas têm que ser associadas ao diagnóstico e ao tratamento. Deve ser desenvolvido no nível municipal para poder reduzir o risco de transmissão, né, e evitar a ocorrência, né,
epidemias, né? Então manter o controle, então o principal é o controle vetorial, que deve envolver o que a instância municipal deve entrar com ações e com certeza vocês como ACS, né, fazem parte desse contexto do controle e da prevenção, né? Uma vez que estão dentro da comunidade, uma vez que fazem parte do dia a dia da comunidade, né? E sempre, gente, lembrar da estratégia, né, importante, que é a ação de educação em saúde, né, que a população tem que estar informada, é direito dela estar informada sobre questão de doenças, sobre cuidados, sobre estratégias de prevenção, certo? Então, orientar a questão dos usos de mosquiteiros, de telas, de uso de repelentes, certo? Tem também a questão dos viajantes, pessoas que vão viajar para áreas endêmicas, para locais com risco. Então, orientar sobre os cuidados que tem que tomar, sobre os aspectos daquela área que a pessoa vai. Então, aí a gente vê também, mais uma vez, né, a importância de trabalhar a questão da malária, uma vez que você pode servir de promotor de informações, né, transferir compartilhador de informações para pessoas da nossa região, da região de vocês, que vão viajar, né, para áreas endêmicas, certo? Então, gente, sobre malária, eu que tinha que repassar isso. Mais uma vez eu peço desculpas pelo imprevisto de hoje. Acredito que minha câmera esteja com problema, porque o aplicativo não está permitindo ligar, não está tendo acesso. Mas eu irei tentar, não deu certo no outro dispositivo. Mas eu irei tentar, irei gravar um vídeo para ter uma conversa com vocês sobre a aula, desejar boa sorte para todos vocês, agradecer pela oportunidade. Então no próximo vídeo eu estarei fazendo isso. Acredito que como não tem a sobreposição de slides, então acredito que dê certo. Então mais uma vez quero pedir desculpas a vocês pelo imprevisto, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, e só mandar e-mail com a sua pergunta. Então no momento que estiverem assistindo às aulas, é sempre bom estar anotando as suas dúvidas. E meu e-mail está aí, mandou a pergunta, eu estarei respondendo, tá certo? Então eu aguardo, né? A atividade de hoje está bem simples, bem breve, até porque foi muito cansativo hoje, 2 vídeos longos, né? 3 temas, tá certo? Então, boa noite, né? Um prazer ter estado com vocês até o dia de hoje, né? Espero ter contribuído de alguma forma com o aprendizado de vocês, nesse processo de formação de vocês. E boa noite.